Vendo aqui o pastor William, né? Deus nos dá esse favor, né, de tê-lo como parceiro e companheiro aqui no nosso ministério. Está passando esse tempo, né? Que a gente só Deus sabe o tempo que é, né? Lá em Minas, na PIB de Itabirito, e abençoando lá aquela igreja. Ele está aqui acompanhado dos seus filhos, a sua esposa, a irmã Emanuele. Levanta só o bracinho aí, ok? Os filhos estão lá atrás. E que bom que você, né, está de férias, mas carrega um cadinho de pedra, né? Diz que o pastor não tem férias, né? Amém. Ainda mais quando está em casa. Quando está em casa, né? Estenda a mão direita para cá, querido, e diga para ele assim: seja abençoado em nome de Jesus. Vamos lá? Seja abençoado em nome de Jesus. Pai, usa o teu filho como instrumento para ministrar o nosso coração. E tudo de que o Espírito já colocou no coração dele, Pai, que ele seja fiel para ministrar a nós. E neste momento ele se constitua, Deus, boca do Senhor. Amém, para Jesus. Deus falar aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, família. E está feliz com Jesus? Diga amém. Meus irmãos, louvado seja Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Obrigado a Paula e o Leone pelo convite. Pastor Eliezer, pela confiança de sempre. Pastor Eliezer, que é o meu pastor. Então, muito bom estar com vocês aqui, poder ver os amigos, poder ver essa igreja preciosa. Que Deus continue abençoando essa obra do Senhor, fortalecendo a cada um de nós nesse ministério tão abençoador que Deus concedeu a esse povo precioso. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. E nessa noite especial, nessa noite de bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família, eu quero conversar com você sobre o tema Alguém para ser imitado. Alguém para ser imitado. 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do verso de número 2. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso de número 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era... Qual o nome desse homem? Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e pergunte-lhe, em meu nome, como está? Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não o maltratamos em nada, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhes dirão, portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi?
E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a minha carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Então, preste bem atenção, irmãos. Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram e chegaram e disseram a Davi tudo o que Nabal tinha falado. Tudo o que Nabal tinha falado. Vamos orar mais uma vez. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Que culto, ó Deus, maravilhoso. Que momento precioso o Senhor está nos dando o privilégio, ó Pai, de vivenciar. Já cantamos louvores ao Senhor. Já entoamos, ó Pai, canções, ó Pai, maravilhosas diante de Ti. Colocamos as nossas orações e os nossos pedidos diante do altar do Senhor. Entretanto, Senhor, aqui estamos com o coração aberto e disposto para ouvir a Tua voz. Aqui estamos nós, ó Deus, para aprender um pouco mais do Senhor. E nessa hora, Pai, que haja espírito de iluminação sobre esse lugar, ó Deus. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração, que toda a artimanha de Satanás para impedir, ó Pai, a semente que vai ser plantada de crescer e de germinar, que caia por terra em nome de Jesus. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguém para ser imitado. O apóstolo Paulo, esse que eu e você conhecemos muito bem, esse que é o bandeirante do cristianismo, aquele que foi tanto usado por Deus, e mediante a sua vida e os seus ensinos, nós somos impactados até o dia de hoje. Certa feita ele disse para a igreja de Corinto, aquela igreja que era difícil, aquela igreja que era complicada, mas aquela igreja que era por demais amada por ele. Ele disse as seguintes palavras: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E certo, irmãos, e podemos ter a convicção e a certeza nessa noite, que existem muitos seguidores de Jesus, dignos de serem seguidos. Sabe, eu e você precisamos entender e gravar no nosso coração que há pessoas que muitas das vezes são simples, mas através do seu exemplo de vida e dedicação ao Senhor, são pessoas dignas de serem seguidas. Existem pessoas que não estão nos púlpitos, não estão na televisão, não estão diante das câmeras, mas que talvez trabalham no anonimato, talvez não são reconhecidas por todos, mas são seguidores dignos de serem seguidos, mediante a sua dedicação à causa do Senhor. Mas eu e você também precisamos gravar no nosso coração que existem homens e mulheres que não fizeram uma grande obra aos olhos das pessoas, mas até hoje inspiram o meu e o seu coração por causa do seu serviço ao Senhor e o seu cuidado à sua família. Esse texto precioso que está diante dos nossos olhos nessa noite, esse texto tão conhecido de todos nós, que se apresenta diante de nós nessa noite, mostra para mim e para você uma mulher especial, uma mulher singular, uma mulher simples, mas que mediante a sua dedicação e os princípios corretos que ela utilizou, foi capaz de mudar a sua história, mudar a sua casa e cuidar da sua família. Diante dessas verdades, você está comigo? Diga amém. O que esse texto tem para ensinar para mim e para você, para que eu e você possamos de fato cuidar das nossas famílias? O contexto desse texto vai mostrar para mim e para você dois coadjuvantes.
O primeiro coadjuvante que esse texto apresenta para mim e para você é Davi. Um homem conhecido por todos nós, um homem de grandes vitórias mediante ao nome do Senhor, um homem inspirador para todos nós, mas um homem que, em certo momento da sua vida, ao invés de ser conduzido pelos princípios e pela sabedoria, ele deixou-se tomar pela ira. Davi estava fugindo de Saul e você conhece a história. E de repente, enquanto estava no Carmelo cuidando de algumas ovelhas, ele manda um WhatsApp para o dono daquelas ovelhas e faz o seguinte requerimento: nós estávamos cuidando das suas ovelhas e queremos saber se você pode conceder alguma coisa para nós, porque temos protegido aquilo que é seu. Entretanto, irmãos, ao ouvir uma palavra negativa, ao ouvir um não, Davi deixou-se dominar pela ira. Esse é o primeiro coadjuvante. Mas o segundo coadjuvante dessa história é Nabal, um homem que foi capaz de colocar a sua família em risco, a sua família em perigo, por causa do egoísmo do seu coração. Ao receber o recado de Davi, ao invés de entender que Deus havia sido bondoso com ele mediante a ação de Davi, Nabal manda um recado mal criado para Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para que eu tire aquilo que é da minha família, aquilo que é meu, e conceda para esse homem. Mas em meio a dois coadjuvantes nessa história, o texto apresenta para mim e para você o personagem principal. E a personagem principal dessa história se chama Abigail. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, se você gosta de anotar, se você gosta de tomar nota, é assim, irmãos. Essa mulher, preste bem atenção, ela é um exemplo para nós, porque ela se dedicou em proteger a sua família. Olha o verso 17 e o verso 18 aí na sua Bíblia, por favor. Esses versos dizem assim para nós. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Verso 18. Então Abigail pegou com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de pastas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre o jumento. Se você parou para perceber e notar comigo, ao ouvir a notícia de que a tragédia estava chegando sobre a sua casa, ao ouvir a notícia de que de fato a destruição estava vindo a caminho da sua casa, Abigail não ficou parada. Ela não ficou esperando o mal e o pior acontecer, mas essa mulher começou a fazer o que, irmãos? A agir. E a primeira lição que eu quero aprender com você aqui é que muitas vezes, em meio às dificuldades em nossa família, ao invés de nós lutarmos, nós desistimos e jogamos a toalha. Abigail poderia muito bem sentar-se e dizer: quem arrumou o problema foi quem? Nabal. Ele criou toda essa situação. Ele trouxe todo esse transtorno para a nossa família. Eu poderia me assentar e ver a grande tragédia que vai acontecer, porque eu e você temos a certeza e a convicção, meus irmãos, que é muito mais fácil eu e você jogarmos a toalha do que nós lutarmos pela nossa família. É muito mais fácil eu e você desistirmos do que eu e você nos esforçarmos para cuidar da nossa família, cuidarmos dos nossos filhos, cuidarmos da nossa casa. E quantas pessoas que eu e você conhecemos, que chegam para nós com um discurso: eu vou desistir, porque eu já fui muito ferido. Eu vou desistir, porque eu já fui muito machucado. Eu vou desistir, porque eu não consigo liberar perdão,
Eu vou desistir porque dentro da minha casa, até hoje, ninguém consegue reconhecer o meu valor. Porque eu e você, sendo sinceros, precisamos confessar que é mais fácil desistir do que lutar. 1 Samuel, capítulo de número 30, vai narrar para nós uma outra história de Davi. Davi havia se desligado de Saul e entrado numa batalha, ou quase entrado numa batalha contra o povo de Israel. E ao retornar com seus 600 homens para sua cidade Ziclag, quando chegam lá, eles não encontram mais nada. Os seus bens, as suas mulheres, os seus filhos haviam sido levados embora. E diante daquele cenário, daquela tragédia, Davi e os seus homens sentaram, começaram a chorar, começaram a murmurar e desistir de tudo. Mas o texto vai dizer para nós que de repente Davi se reanimou no Senhor e foi buscar aquilo que o inimigo havia levado. Talvez Deus trouxe você aqui nessa noite e quer usar a minha vida para dizer para você: não jogue a toalha, não desista da sua família, não jogue a toalha, porque sempre vai ser mais fácil jogar a toalha do que continuar lutando pela sua família. Mas a segunda lição, você entendeu isso? Diga amém. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você ainda nesse primeiro ponto: em meio às dificuldades da nossa família, nós precisamos parar de lamentar e começar a agir. Olha o verso de número 23 aí na sua Bíblia, por favor, que diz assim para nós: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Verso 25: que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor havia enviado. Ao ouvir o comentário, ao saber da notícia que a tragédia estava vindo sobre a sua vida, Abigail começa a tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que ela tomou, que eu e você precisamos gravar como princípio para dentro da nossa casa, é que ela reconheceu o problema. Talvez, irmãos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente está dando murro em ponta de faca, porque não tivemos ainda a capacidade de reconhecer o problema. Às vezes as discussões chegam, às vezes as desavenças perduram e continuam sobre a nossa casa, porque a gente ainda não teve capacidade de reconhecer o problema. Sabe, irmãos, como eu já havia dito, Abigail poderia muito bem ter colocado a culpa no seu marido, mas ela vai até Davi, se dobra diante dele e diz assim: a culpa também é minha. A culpa também é minha. Sabe? É muito mais fácil dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente olhar tão somente para o problema do outro, para o erro do outro, para a falta de acerto do outro, para aquilo que o outro não está fazendo, mas como nós temos dificuldade de reconhecer que nós também estamos errando, de reconhecer que existem coisas que nós precisamos mudar, de reconhecer que existem situações que nós também precisamos transformar em nossas vidas. Abigail, ela não só reconhece o problema, mas ela agiu e ela intercedeu. E a grande pergunta que surge diante de nós nesse momento: que tipo de atitudes eu e você estamos tomando para manter a nossa família de pé? Que postura eu e você estamos tomando diariamente para que a nossa família continue de pé? Sabe, irmãos, com toda pureza de alma eu digo isso para vocês:
Qual foi a última vez que nós choramos pela nossa família? Qual foi a última vez que diante do altar do Senhor nós intercedemos por aqueles que são nossos? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, você entrou no seu secreto para orar pelo seu marido, pelo seu filho? Filho, qual foi a última vez que você colocou diante de Deus os seus pais? Maridos, qual foi a última vez que você orou pela sua esposa, intercedeu pela sua esposa, clamou pela sua esposa? O que nós estamos fazendo, irmãos? Que atitude nós estamos tomando para que a nossa família continue de pé, para que a nossa família continue firmada na rocha que se chama Jesus Cristo? Sabe, irmãos, qual foi a última vez que eu e você investimos na vida espiritual da nossa família? Talvez você se lembre de quando ainda ia no quarto do seu filho, orava por eles, estendia suas mãos. Talvez você lembre quando você pegava a Bíblia e na sua simplicidade ensinava a história para os seus filhos. Talvez você se lembre de quando você, com toda a sua simplicidade, orava pelo alimento que você ia comer junto com a sua família, junto com os seus filhos. Talvez você se lembre, irmão, de quando você saía com alegria com a sua família para a casa do Senhor. Entretanto, a vida corrida que eu e você estamos levando, a ânsia para conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tem feito eu e você esquecermos daquilo que é mais importante: Deus como centro da nossa casa e da nossa família. Então, que Deus nos dê a graça, irmãos, para sair daqui dessa noite lutando e investindo na vida espiritual da nossa família. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8, vai dizer assim para nós: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Pior do que o descrente. Porque eu e você precisamos, como Abigail, lutar e cuidar da nossa família. Você entendeu esse ponto? Diga amém. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, Abigail inspira eu e você a sermos pessoas que lutam e cuidam da nossa família, mas essa mulher também nos ensina e dá exemplo para nós, porque ela impediu uma grande maldade. Uma grande maldade. Olha comigo, por favor, o verso 26 e depois o verso de número 34. Esse texto diz assim: agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Agora olha comigo, por favor, o verso de número 34, que diz assim: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apresentado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Se você percebeu nessa leitura, essa mulher tão especial chamada Abigail, ela não foi tão somente uma bênção para sua casa, uma bênção para sua família, mas ela também foi uma bênção na vida de Davi. Se Abigail não age, se Abigail não chega, se Abigail não intervém na vida desse homem, ele ia cometer uma grande besteira. A biografia de Davi ficaria manchada, a história desse homem de Deus ficaria marcada nessa história por cometer uma grande atitude por causa da ira,
por não parar para pensar, por não parar para refletir e agir tão somente impulsionado pelas suas emoções. Romanos capítulo 12, verso de número 19 diz para nós: meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a primeira lição que eu aprendo aqui nesse segundo ponto, que eu e você precisamos ter em nossa casa, em nossa família, pessoas que promovem a paz e não a guerra. Nós precisamos ter na nossa casa, nós precisamos ter dentro da nossa família, nós precisamos ter dentro do nosso lar pessoas que a todos os dias promovem a paz e não a guerra. Como é fácil, irmãos, agir por impulso. Como é fácil procurar a guerra. Como é fácil investir nos problemas, olhar para o problema. Mas as pessoas que procuram a paz e não a guerra são aquelas que muitas das vezes precisam aprender a perdoar. Sabe, irmão, você quer ter paz na sua casa? Você quer ver a paz reinar na sua casa? Aprenda hoje, nessa noite, em nome de Jesus, a perdoar. Quantas pessoas carregando mágoa no coração? Quantas pessoas sendo destruídas pela mágoa até os dias de hoje dentro de casa? Quantas pessoas que ainda estão remoendo o passado e não conseguem se perdoar por aquilo que fizeram? Quantas pessoas que ainda continuam olhando para trás quando deveriam olhar para aquilo que estão vivendo hoje? Porque ainda não aprenderam a liberar perdão, não aprenderam a perdoar. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que o perdão, ele é extremamente libertador. Certo pastor, ele conta uma história de que em meio a um culto no lar, uma célula, uma pessoa o procurou e disse assim: pastor, você precisa conversar com a minha mãe. A minha mãe não fala com ninguém, a minha mãe não conversa com ninguém, a minha mãe não se dirige a ninguém, ela fica tão somente amuada no canto. E o pastor disse: não, eu me predisponho a conversar com ela. E quando o pastor tentou se aproximar, ela fechada, não queria falar. Mas de repente, pela graça de Deus, ela abriu o coração. E ela disse as seguintes palavras: pastor, antes de casar com meu marido, eu o traí. E aquilo ficou remoendo no meu coração, ele morreu e eu não consegui confessar essa falta, esse pecado. E até hoje eu estou sofrendo por aquilo que eu fiz lá no passado. Aquela mulher estava escravizada e aprisionada. Mas o pastor, com toda a graça e sabedoria, mostrou para aquela mulher que não há pecado tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda ainda. Aquela mulher conheceu o amor de Jesus, aquela mulher conseguiu entender o perdão de Jesus e ela saiu daquele cativeiro. Quantas pessoas estão aprisionadas dentro de casa, dentro da família, dentro do convívio do lar, porque não conseguem se perdoar e ainda não entenderam o tamanho do perdão que Jesus concede a todos nós. Porque eu e você precisamos entender, se quisermos viver tempos de paz em nossa casa, nós precisamos aprender a perdoar. Como se não bastasse o perdão ser libertador, o perdão também ele é revelador. C.S. Lewis, o autor da Crônica de Nárnia, certa feita disse que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. É fácil falar de perdão até você ter alguém para você perdoar. E eu e você precisamos entender, meus irmãos, que o perdão, de fato, ele é revelador, porque só pode perdoar quem um dia entendeu o perdão que recebeu de Deus. Só consegue liberar perdão quem um dia entendeu a graça perdoadora de Jesus. Quando eu e você, meus irmãos, olhamos para a cruz,
quando eu e você olhamos para Jesus pendurado naquele madeiro, sofrendo pelos nossos pecados, sofrendo pelas nossas faltas, sofrendo pelos nossos erros, sofrendo pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pela nossa falta de entrega a Deus. Mas mesmo em meio à nossa incapacidade de entender todas as coisas, esse Jesus libera um perdão grandioso sobre as nossas vidas. E quando eu e você de fato entendemos esse perdão, é impossível que nós não consigamos perdoar. Porque o perdão, ele é libertador, mas ele também é revelador. Você quer ter paz na sua casa? Você quer ter paz na sua família? Aprenda nessa noite, em nome de Jesus, a liberar perdão. Porque eu e você erramos. E nós também precisamos de perdão. Mas para sermos pessoas que promovem a paz dentro da nossa casa, nós precisamos aprender a ser humildes. Olha o verso de número 23 aí na sua Bíblia, por favor. Esse texto diz assim para nós: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Ela poderia chegar questionando, ela poderia chegar falando qualquer coisa, mas ela chegou fazendo o quê? Dobrando-se diante de Davi. Você quer promover paz dentro da sua casa? Você vai ter que ser humilde, irmão. Você quer promover paz dentro do seu lar, dentro da sua família? Você vai ter que aprender o princípio da humildade. Muitas das vezes a paz não está reinando sobre a nossa casa, porque falta humildade no nosso coração, falta uma atitude de servo no nosso coração. Abigail chega diante de Davi e se lança diante dele, porque ela sabia que tão somente mediante a esse ato de humildade, a sua família poderia permanecer de pé. Permanecer de pé. Talvez você vai precisar voltar para casa nessa noite com uma atitude completamente humilde dentro da sua casa. Talvez você vai precisar engolir alguns sapos, se poderíamos dizer assim, para sua família continuar de pé. Talvez você vai sair daqui como eu também, precisando ser muito mais humildes dentro da nossa casa. Bem-aventurados, disse Jesus, os humildes de espírito. Os humildes de espírito. Você entendeu esse ponto? Diga amém. Mas o terceiro e último ponto para a nossa reflexão nessa noite. Recapitulando, Abigail, o primeiro ponto, ela é um exemplo para mim e para você, porque ela protegeu e cuidou da sua família. Segundo ponto, Abigail, ela é um exemplo para mim e para você, porque ela impediu, mediante as suas atitudes, uma tragédia e uma maldade dentro da sua casa. Mas o terceiro e último ponto para a nossa reflexão nessa noite, essa mulher é um exemplo para nós, porque ela foi capaz de ser uma motivadora, uma pessoa motivadora. Se você está antenado no tempo que nós vivemos, nos dias de hoje, nós vivemos na cultura do cancelamento. Em uma hora você está nas alturas, em outra hora você, mediante uma fala, mediante uma atitude, mediante uma postagem, pode ser cancelado. Você vai de Deus a demônio numa velocidade de uma Ferrari, dependendo da atitude que você tiver. E essa cultura de cancelamento mostra para mim e para você, e é uma realidade nos dias de hoje, porque vivemos numa geração que é crítica, mas não é autocrítica. Vivemos numa geração que tem a capacidade de olhar o cisco, mas não tem a capacidade de olhar a trave. Vivemos numa geração que é habilidosa em desanimar e pouco capaz de impulsionar as pessoas.
E a primeira lição que eu aprendo com você nesse último ponto é que nós precisamos aprender com Abigail a ver as qualidades das pessoas dentro da nossa casa. O verso de número 28 você vai conferir. Ela vai chamar Davi de um guerreiro de Deus, de um homem capacitado pelo Senhor, de um homem usado pelo Senhor. Ela poderia proferir qualquer tipo de palavra para Davi: você é um sanguinário, você quer acabar com a minha família. Mas ela vai dizer: você é um guerreiro de Deus. Pare para pensar. Qual foi a última vez que você proferiu dentro da sua casa uma palavra de motivação? Qual foi a última vez, esposa, que você elogiou o seu marido? Qual foi a última vez, marido, que você elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez, filho, que você elogiou os seus pais? Qual foi a última vez, pais, que você elogiou os seus filhos? Sabe, irmãos, a gente tem uma capacidade muito grande de criticar, mas somos pouco capazes de motivar. Mas Abigail ensina para mim e para você nessa noite que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós precisamos de pessoas que sabem olhar para as qualidades daqueles que estão dentro da nossa casa. Mas a segunda lição que esse último ponto ensina para nós, que precisamos aprender com Abigail, que devemos recordar às pessoas as promessas que Deus tem para a vida dela. Olha o verso de número 30 aí, por favor. Esse verso diz assim para nós: e quando, preste bem atenção, irmãos, e quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e tiver colocado como príncipe sobre Israel. Em meio à ira de Davi, em meio à frustração de Davi, Abigail disse para ele: você tem promessas. Para que você vai fazer isso? Para que você vai tomar atitudes como essa? Para que você vai ser completamente ignorante e agir mediante a ira e a raiva? Deus tem promessa para você. Deus tem coisas para você. Deus vai fazer coisas na sua vida. Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida. Sabe, irmãos, dentro da nossa casa, e nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso aqui nessa noite. Dentro da nossa casa, uma palavra pode fortalecer um coração abatido. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, uma palavra pode dar esperança para aquele que está desesperançado. Nós precisamos aprender aqui nessa noite que através de uma palavra nós podemos ser instrumento de cura dentro da nossa casa. Quantas pessoas feridas, irmãos, quantas pessoas machucadas, que talvez mediante uma palavra sua, essa pessoa pode sair desse cárcere, essa pessoa pode mudar a sua vida, essa pessoa pode virar uma chave. Porque nós precisamos aprender a abençoar aqueles que estão dentro da nossa casa. Sabe, pai, não abra mão de abençoar os seus filhos. Sabe, mãe, não abra mão de abençoar os seus filhos, o seu marido. Sabe, marido, não abra mão de proferir palavras de bênção sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Mediante uma palavra, irmãos, Deus pode fazer muitas coisas dentro da nossa casa. Saia daqui nessa noite em nome de Jesus. Que a palavra de ira, que a palavra de discórdia, que a palavra de maldição caia por terra e dentro da nossa casa haja palavras de bênçãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero concluir que mediante a uma palavra, tragédias podem ser evitadas dentro da nossa casa. Convido o ministério que vem à frente, por favor. E convido você a ficar de pé. Saiba de uma coisa,
E nunca esqueça disso. A família que Deus deu para mim e para você, ela não é perfeita, irmãos. Ela tem falhas, ela tem erros, ela tem dificuldades. Mas você precisa entender que a família que Deus deu para mim e para você, ela é presente de Deus. Ela é presente de Deus. E nós não precisamos de pessoas como Nabal dentro da nossa casa. Mas nós precisamos de pessoas como Abigail, que é capaz de lutar e proteger a sua família, que é capaz de, mediante a sua postura, evitar tragédias dentro da sua casa, que é capaz de, mediante as suas palavras, motivar corações dentro da nossa família. Eu quero terminar com algumas aplicações para o nosso coração. Será que eu e você temos tido a postura de Abigail dentro da nossa casa? Será que esses princípios tão importantes que essa mulher demonstra para nós, mostra para nós, tem sido realidade da nossa vida, dentro da nossa casa? Será que nós temos lutado pela nossa casa? Será que nós temos encorajado aqueles que estão na nossa casa? Será que nós temos sido instrumentos de bênção dentro da nossa casa? Mas eu preciso ser extremamente honesto com você. Sem Jesus isso é impossível. Se Jesus não estiver na sua casa, se Jesus não estiver na sua família, isso é impossível. Se Jesus não for a pedra angular da sua casa, a pedra angular da sua família, o fundamento, o alicerce, nenhum desses princípios vai fazer sentido para a sua vida. Por isso, nessa noite, você tem a oportunidade de convidar Jesus não só para a sua casa, mas para a sua vida. Nessa noite você tem a oportunidade de escancarar não só a porta da sua casa, mas a porta do seu coração, para que esse Jesus que muda a vida, muda contextos, muda corações, possa entrar e mudar tudo de vez. E isso, meus irmãos, não está longe de nenhum de vocês que estão aqui, que ainda não conhece Jesus. Basta você tão somente entregar o coração para Jesus nessa noite. Feche seus olhos. Deus preparou todo esse ambiente, preparou todo esse culto, para que nós estivéssemos aqui adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor e ouvindo a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, desde que eu pisei aqui na quarta-feira, uma coisa veio no meu coração: esse lugar aqui é um lugar de salvação, meus irmãos. Esse lugar é um lugar de salvação. E nessa noite Jesus pode salvar você. Jesus pode salvar a sua alma. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quer firmar uma aliança, um pacto com Jesus, entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos. A gente quer orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, quer começar uma nova jornada, uma nova caminhada, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos interceder pela sua vida. Deus está te dando, meu irmão, essa oportunidade. Seu coração está queimando, eu tenho certeza disso. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus, mas se entregue ao Senhor nessa noite. Se você aceita esse convite, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Mas se você está aqui nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, foi para longe do Senhor, tem evitado a voz do Senhor, mas entendeu que essa é a noite de voltar para Jesus, nós também queremos orar por você. Levante uma das suas mãos, para que a gente possa orar por você. Quem aqui nessa noite quer voltar para Jesus, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Mas o último apelo que eu vou fazer nessa noite: se você quer sair daqui
agindo como Abigail, sendo um instrumento de bênção para a sua casa, vem à frente para que a gente possa orar juntos. Sai do seu lugar, vem à frente e coloca a sua vida diante de Deus junto comigo. Se você não quer ser Nabal, se você não quer mais agir de forma errada, equivocada dentro da sua casa, mas ser um instrumento da bênção do Senhor dentro do seu lar, vem à frente. Nós vamos orar e juntos pedir a graça do Senhor, para que mediante o seu Espírito, mediante a sua ação, Ele nos dê sabedoria para agir como Abigail diante da presença do Senhor. Enquanto louvamos,